Bom, galera, vamos lá então. Eu vou fazer aqui alguns breves comentários à segunda fase da OAB, especialmente em direito civil. A minha aposta era contestação, infelizmente não foi essa a opção adotada pelo examinador, embora embargos à execução, que foi a peça que caiu, embora o embargos à execução seja uma defesa do réu, ela tem estrutura de petição inicial. Então tinha a ver com o que eu disse, mas não tanto. Mas eu acho que não foi uma prova difícil, né? Embargos à execução você fundamenta no artigo 914. O problema fala que a sua cliente, a Marilene, tinha recebido o mandado de citação, então o mandado de citação e intimação. Então ali já dava para saber que existia um processo judicial. Mais adiante ele dizia que o mandado se referia a um processo de execução, uma ação de execução. Então você sabia que era uma ação de execução embasada num título executivo extrajudicial, sabia qual era o título, de modo que para saber a peça não era tão difícil, porque eram embargos à execução, porque era uma ação de execução de título executivo extrajudicial. Então dependia aí de uns conhecimentos de processo civil, que se você soubesse, você se deu bem nessa prova. Segundo o gabarito preliminar, as matérias de defesa seriam, primeiro, a matéria de direito material seria o dolo, porque ela acabou assinando uma confissão de dívida, que na verdade ela achou que se tratava para ajudar o Breno no INSS, mas era uma confissão de dívida. Então ela foi induzida a erro ali e assinou, e de modo que é hipótese de anulação do negócio jurídico, conforme o artigo 145 do Código Civil. A outra matéria de defesa era matéria de direito processual, né? Porque aí você ia dizer que era empenhorável a caderneta de poupança até 40 salários mínimos, conforme o artigo 900 espera só um minuto, 900 não, 833, inciso 10, e também você tinha que falar que era empenhorável o imóvel dela, porque era um bem de família, né, conforme o artigo 1º da Lei 8.009. Então era isso, aí você tinha que protestar por prova testemunhal, porque a sua vizinha tinha assinado também. Então ela tinha conhecimento, e o problema falava que ela tinha conhecimento de que ela tinha sido induzida a erro. Então ela podia testemunhar a seu favor. Basicamente isso, o gabarito preliminar não trouxe muita novidade. Eu só diria que existe um ponto polêmico aqui, que é em relação ao pedido de efeito suspensivo nos embargos de execução, né? Que seria baseado no artigo 919, parágrafo 1º. E aí, para ficar bem claro, é o seguinte: são dois requisitos que existem para você pedir o efeito suspensivo da execução. O primeiro deles na verdade, esses requisitos estão descritos no parágrafo 1º do artigo 919. O primeiro requisito é o seguinte: o parágrafo 1º diz que os requisitos para o efeito suspensivo são os mesmos requisitos para a tutela provisória. Isso significa dizer que é o periculo in mora e a probabilidade do direito. Só que nós temos um problema. Nas tutelas provisórias, não são só os requisitos de periculo in mora e probabilidade do direito. Esses requisitos são para a tutela que é fundamentada na urgência. Quando for urgente, você utiliza esses dois requisitos, tanto para a tutela antecipada quanto para a tutela cautelar. O problema optou pelo periculo in mora e probabilidade do direito porque ele disse que os valores em caderneta de poupança seriam utilizados para eventual custo para a mãe da sua cliente, porque a mãe tinha problema de saúde lá e possivelmente seria necessário gastar algum valor
Então isso fundamentava a urgência. Só que as tutelas provisórias, elas não são baseadas só na urgência. Ela pode ser baseada também na evidência. Então a tutela de evidência também poderia ser usada aqui para fundamentar. Porque o parágrafo 1º do artigo 919 é bem genérico. Ele diz o seguinte: são requisitos para o efeito suspensivo os mesmos requisitos para as tutelas provisórias. E tutelas provisórias pode ser a tutela antecipada, cautelar ou de evidência. Tutela antecipada e cautelar têm os mesmos requisitos, que são baseados na urgência, periculo in mora e probabilidade do direito. Já a tutela de evidência não se fundamenta na urgência, ela se fundamenta na evidência do direito, conforme as 4 hipóteses que tem no artigo 311. Ali fala sobre súmula, vinculante, se eu não me engano, precedente judicial, fala de contrato de depósito, fala de manifesto de propósito protelatório do réu, enfim. Claro que ali é um pouco mais difícil para você usar o requisito aqui, mas de todo modo você poderia dizer que há uma grande probabilidade do direito e ele é tão evidente que você vai utilizar o requisito da tutela de evidência para embasar o seu efeito suspensivo e não a tutela de urgência. Eu poderia dizer, inclusive, que o problema não falou em urgência, porque a mãe não precisava do dinheiro imediato. Ele disse que havia uma hipótese de precisar do dinheiro. Deixa eu só confirmar isso para eu não falar aqui muita besteira. Ele fala aqui, ó. Breno indicou a penhora, as 3 contas e tal. Aí ela falou que ela tinha um relacionamento com o Breno, que insistiu que assinasse o papel e tal. Ela está especialmente preocupada em resguardar sua moradia e os valores que tem em suas contas bancárias, que é uma poupança, né? Que se tornou fundamental para a subsistência da família, já que a sua mãe está se submetendo a um tratamento médico. Aqui ela fala que ela está se submetendo ao tratamento médico, mas ele fala adiante que pode vir a demandar utilização dessas economias, que pode vir a demandar. Então você poderia dizer, ela não está precisando do dinheiro agora, porque pode vir a demandar. Então esse era um pequeno problema, poderia dizer que não é tão urgente assim. Eu não sei como que o gabarito oficial vai trazer em relação a isso. Mas, embora esse meu argumento não seja tão forte, não pareça tão forte, é uma possibilidade de recurso. E para quem não conseguiu 6 pontos, qualquer possibilidade de recurso é boa na segunda fase. Esse seria o primeiro problema. O segundo os requisitos para o efeito suspensivo dos embargos da execução são os requisitos da tutela provisória e mais um outro requisito, que é o segundo, que é a caução, penhora ou depósito de algum valor da execução. Então, para ficar claro, quando você opõe os embargos à execução, você não precisa garantir o juízo. O que é garantir o juízo? É depositar o valor que está sendo pretendido. No caso é 15 mil reais, né? Tinha sido penhorado a poupança dela. Não pode ser penhorada a poupança até 40 salários mínimos, correto? Então, 40 salários mínimos dá, em média, 37 mil reais. O pedido era 15 mil. Então, vamos supor que ela tinha uma poupança de até 40 salários mínimos, né? O problema não fala isso. E a gente não pode especular, mas de qualquer modo, quando você pede o levantamento da penhora, que era uma das teses de defesa aqui, então qual que é a tese de defesa? Você fazer o levantamento da penhora. O que é o levantar a penhora? É tirar a penhora da poupança, é cancelar a penhora, certo? Quando você cancela a penhora, imediatamente você já não tem mais caução do processo, você não tem mais garantia da execução. Retomando, o que é a garantia da execução? É você depositar em juízo o valor que é pretendido, no caso 15 mil reais.
Daí o examinador disse o seguinte, olha, você tem que pedir o levantamento da penhora, mas também tem que pedir o efeito suspensivo. Falando em termos práticos, o que aconteceria? Se você pedisse o efeito suspensivo, você tinha que garantir o juízo. O gabarito falou que já estava garantido o juízo porque tinha uma penhora, a penhora da poupança. Só que você também estava pedindo o levantamento da penhora, ou seja, a partir do momento que você pede o levantamento da penhora, você perde a garantia do juízo. Então, em tese, o juiz falaria o seguinte, olha, eu não vou levantar a penhora, eu não vou cancelar a penhora, porque isso garante o juízo, de modo que eu poderia deferir o efeito suspensivo. Se eu cancelo a penhora, eu já não tenho mais garantia do juízo para que seja concedido o efeito suspensivo. É claro que o examinador vai dizer assim para você, ora, mas se existe a penhora, se a penhora já foi efetivada, e no momento aqui do exame você só tinha que pedir o efeito suspensivo, então o gabarito estaria sem nenhum vício. Por quê? Porque não é para você saber o que o juiz vai falar, o que não vai falar. É para você pedir. Então, o pedido era o efeito suspensivo. Só que no meu juízo, haveria um conflito de pedidos aí. Por quê? Porque você não pode pedir o efeito suspensivo sem garantir o juízo. De modo que você não pode pedir o cancelamento da penhora e não ter nenhuma garantia de juízo para pedir o efeito suspensivo. Então, qual que seria o ideal? O ideal seria o candidato falar o seguinte, estou pedindo o efeito suspensivo porque eu vou depositar em juízo a quantia. Ponto. Né? Ou dizer que a execução já foi garantida e por isso pede o efeito suspensivo. Eu acho que esse seria o ideal. Mas o examinador falou, ó, já está garantido por conta da penhora. Enfim, esse é os dois problemas que eu acredito que tenha. Vamos ver, vamos esperar o gabarito oficial sair para a gente ter uma ideia sobre isso. Mas de resto, ficamos com o gabarito preliminar. Esses foram os breves comentários que eu tinha para fazer. Se você tem alguma dúvida, comenta aí no vídeo ou mande um e-mail para mim. Tá ok? Obrigado e tchau, tchau.